Diniz, que quando o Vasco venceu 6-7, todo mundo lembrava, e ele toda hora falava, ué, mas a gente venceu 6-7 agora recentemente, ou seja, os números e os recortes só valem quando são favoráveis. Se eles forem desfavoráveis, eles não valem para nada. Então, assim, a análise é muito rasa, é muito fria, é só de resultado. Basta ele ganhar. E aí a curiosidade, aí nesses 3 horas que eu fiquei puxando os números, o Vasco, na sequência de 6 vitórias em 7 jogos, em 4 o Vasco finalizou menos que seus adversários. Eu duvido que o Diniz, em alguma coletiva, nas 4 vitórias finalizando menos, ele chegou na coletiva e falou que o adversário merecia a vitória. Nunca. Porque o que acontece é que quando o Vasco finaliza mais, o Vasco merece vencer mais, porque finalizou 25 vezes. O Cruzeiro finalizou mais que o Vasco e o Vasco venceu o Cruzeiro por 2-0. O Red Bull Bragantino finalizou o triplo do Vasco, 3-0 Vasco, lá em Bragança Paulista. Vasco e Fortaleza. Fortaleza finalizou 4 vezes mais do que o Vasco. Vasco com um jogador a menos desde o primeiro tempo. 2-0 Vasco. E outro jogo, eu não vou lembrar agora, mas foram 4 jogos das 6 que o Diniz venceu, que o Vasco finalizou menos. E teve um XG maior, porque o time jogou de maneira diferente da sua, Diniz. Jogou reativo, jogou marcando mais, jogou mais preocupado em pressionar a bola do que jogar saindo curto. Então tudo isso o Diniz ignora, porque ele quer que caiba as estatísticas só quando elas favorecem a ele. Só quando é conveniente. Qualquer coisa que não seja favorável a ele, ele acha ruim, acha que é uma perseguição, acha que é um ataque a ele. Diniz, você vai para a coletiva para conversar com o torcedor e explicar. Da mesma maneira que você vai sentar e falar que o time finalizou 26 vezes, vai usar o seu ponto de vista, vai usar o que você acha que serve como muleta, o jornalista que não tem nada a ver com isso, que não tá lá para fazer afago em treinador, vai perguntar, olha, o time só ganhou 1-11, Diniz. O aproveitamento é de 12%, pô. Não é aproveitamento de zona de rebaixamento. É de lanterna, de rebaixado no primeiro turno, pô. Isso não existe, isso é uma coisa que não existe. Achar que daqui a pouco a bola entra. O Diniz não chegou em janeiro, não, gente. O Diniz está lá desde o meio do ano passado. A bola não entrou ano passado, não entrou esse ano, e se continuar assim, não vai entrar. Né? Não é uma hora a bola entra, não é uma casualidade. O Vasco, na verdade, se sustentou muitas vezes ano passado pela qualidade do Ryan. E a gente vê até o impacto do moleque chegando na Premier League fazendo a mesma coisa, decidindo o jogo quando tá tudo travado. O Diniz hoje não tem o Ryan, não tem o Verratti para salvar e colocar numa final de Copa do Brasil, como fez contra o Fluminense, quando ele meteu o gol no finalzinho. Não tem um monte de coisa. E agora o Diniz, por escolhas também do Diniz, passou por ele a montagem de elenco. Então é ele que tem que resolver o problema, só que ele não quer ser cobrado para resolver o problema. As pessoas querem receber, querem, né? A parte boa todo mundo quer, agora a cobrança não quer. E assim, o Diniz, repito aqui, o Diniz só tá no Vasco por um amor platônico que o Pedrinho tem pelas ideias do Diniz. Qualquer outra coisa não existe. Não existe campo, não existe nenhuma estatística, não tem nada que sustente o Diniz hoje dentro do cargo do Vasco. E ele falou o seguinte, eu tô aqui para ser cobrado mesmo. Não parece, né? Qualquer cobrança. Não é nem cobrança, é uma pergunta. Eu tô aqui, não, você tá certo, mas tá tudo bem. Mas não tá parece tudo bem. Parece que é do jornalista. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Não, ele fala, tô aqui para ser pressionado. Eu tô aqui para ser pressionado, mas e você tá fazendo a pressão, aí pô, você tá ganhando, hein? Tá ganhando. Pode comemorar. O cara é Vasco. Você tá ganhando, tá comemorando o quê, cara? Você tá ganhando, foi... É brincadeira. É a mesma imprensa que ele se dava bem quando vencia, saía no Vitória Vascão, no Poc-Poc. São os mesmos jornalistas que estão lá. Aí, ó. Faz isso não, rapaz. Faz isso não. Parece verídico, hein? Parece. Raíza, que tal, Raíza? Fernando Diniz. Chegou sol de gola rolê. Oi, Ilan, um absurdo a postura do Fernando Diniz na coletiva com o Joel, né? Toda a solidariedade ao Joel, que é um excelente profissional. Eu acho que esses treinadores, e não só o Diniz, né? Vários treinadores têm comportamentos assim, em entrevistas coletivas, ficam muito incomodados quando são questionados de maneira correta, inclusive, mas quando são super elogiados, adoram, ficam se derretendo, como você falou, é a mesma imprensa que estava lá quando ele ficava Vitória Vascão, isso e aquilo. Então, assim, vamos ter um pouquinho de discernimento, né? Fernando Diniz e outros treinadores também. A imprensa não está ali, e eu acho que treinadores, jogadores acabam ficando muito mal acostumados com algumas situações. A imprensa está ali para questionar, e sempre vai questionar, inclusive na vitória. Muita gente fala assim comigo, mas na entrevista coletiva, mesmo quando o Flamengo vence, às vezes você faz umas perguntas questionando o Felipe. É óbvio, meu papel é questionar, o jornalismo questiona. Não estou ali para babar o ovo, nem do Felipe, nem do Diniz, nem do Abel. A gente está ali para questionar. Para isso serve nas vitórias e nas derrotas. Exatamente. Ninguém ali é assessoria de imprensa para ficar defendendo, para ficar... Não, tem que ser, obviamente, correto, ter o senso crítico, e você está ali questionando de maneira
sadia, de maneira direta e de maneira respeitosa. Então tem que se acostumar, ninguém vai ficar o tempo inteiro ali babando o ovo, não. E quando tá num bom momento, adora, né? As boas perguntas, muita gente fala parabéns pela vitória, eles adoram. Então tem que entender que no momento de questionar, tem que questionar também. E o Diniz, né, precisa ser muito questionado, porque o trabalho dele é muito ruim no Vasco, mas não só no Vasco, né, gente? O trabalho dele vem sendo ruim há muito tempo. O que aconteceu com o Fluminense naquela Libertadores, naquele ano ali, não é o normal do trabalho do Fernando Diniz. O normal do trabalho do Fernando Diniz, infelizmente, tem sido isso que está acontecendo com o Vasco. Um trabalho ruim. A gente viu a estatística do Opta João lá, o Fernando Diniz tem mais derrotas hoje no Campeonato Brasileiro, 85 contra 84, na história do Brasileirão da Série A. E não dá para entender a paciência do Vasco. Ontem falei só brincando com times aqui grandes, com o Garoni. né, Raíza? É importante dizer. Só com times grandes, ele não dirige o Criciúma no meio desse caminho, Goiás. Só com time grande. Você falou isso, né? Porque ali naquela lista tinha treinadores que dirigiram equipes muito ruins. O Diniz não. O Diniz só tá pegando time grande. E ontem, eu até brinquei aqui com o Garoni, né? Eu falei, olha, de repente é melhor o Bahia vencer e tal, porque acaba antecipando que parece que não tem mais solução. Eu não consigo ver o Fernando Diniz dando a volta por cima com esse Vasco. Falei ontem, antes dessa derrota aí contra o Bahia, e falo hoje de novo, eu sinceramente não consigo ver. E eu acho que o Vasco precisa pensar, porque daqui a pouco não vai ter mais saída. Você vai perdendo ponto aqui, ponto ali, depois você se complica no Campeonato Brasileiro, você acaba brigando ou por um rebaixamento, depois você não consegue brigar por coisas maiores. O elenco do Vasco hoje é um elenco que pode fazer com que o Vasco brigue por Libertadores. É um elenco que, se potencializado com um trabalho bacana de um treinador, pode tranquilamente brigar por uma vaga na Libertadores. Mas ficar muito tempo aí com o Fernando Diniz, a situação vai se complicar bastante. Meus amigos, vocês viram aí as opiniões do pessoal da bancada do Placar, só trazendo um pouco da coletiva, do questionamento que o Joel Silva fez ao Diniz. Uma pergunta simples sobre os números deles, que não são bons, e ele não gostou, ele retrucou, falando que o Joel sempre está tentando se promover em cima dele. Isso não é verdade. Acho que o Diniz tem alguma parcela de responsabilidade positiva, principalmente na mostrar a confiança para alguns jogadores, como o próprio Ryan, o Andrés Gomes, jogadores que outrora não estavam desenvolvendo tão bem o seu futebol. O Andrés Gomes vem de fora, não estava tendo oportunidade lá na França. O Ryan, dentro do Vasco mesmo, não estava tendo muita oportunidade e o Diniz colocou ele nos trilhos. Deu mais confiança. Mas é aquilo, os números já falam por si, o Diniz não consegue desempenhar, fazer o Vasco desempenhar um bom futebol que produza em resultados, vitórias. Não tem dado isso para o torcedor do Vasco. Então, no vídeo que eu fiz no pós-jogo, ontem e ontem também, logo assim, depois do jogo fiz um shot, foi muito sobre isso. O Vasco tem que demitir o Diniz. Para ontem, falei para ontem, o Pedrinho tem que demitir. E não tem feito isso. Acho que por o Diniz pelo Vasco ficar tão refém dele, na questão de contratação, entre outras coisas, o Vasco está esperando. Acho que aconteceu uma tragédia, como talvez perder por Volta Redonda, que para mim não é uma tragédia, eu não estou ligando para o Campeonato Carioca. O que é importante agora é o brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano, que vai valer. Agora, isso que não pode acontecer nesse momento. O Vasco tem que parar, fazer reunião e elaborar logo a saída do Diniz e já um substituto. Acho que um português seria ideal. Eu não vejo o Renato Gaúcho como muita parte da torcida gosta, eu não gosto. Mas é aquilo, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Aí, amanhã o Vasco joga contra o Volta Redonda. E vamos aguardar o que pode acontecer a partir do jogo de amanhã ou a partir do próximo jogo contra o Santos. Não é isso? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que colocarmos aqui. Valeu, tamo junto, fui!